Olá, o nosso devocional hoje vai nos dizer: quando Deus acalma a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4:39. As tempestades da vida, muitas vezes, chegam sem avisos. De repente, tudo muda. Surgem problemas, inseguranças, medos e situações que fogem do nosso controle. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam no barco com Jesus, mas mesmo assim, enfrentaram uma grande tempestade. Isso nos ensina algo importante. Estar com Deus não significa ausência de dificuldade, mas significa que não estamos sozinhos nelas. A presença de Jesus não impede a tempestade de vir, mas garante que ela não terá o poder de nos destruir quando o céu decidir agir. Aquilo que parecia descontrole se transforma em paz. A presença de Deus não elimina a tempestade, mas muda a forma de enfrentá-la. Os discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim a tempestade veio. Isso quebra a ideia de que fé é ausência de problemas. A diferença não está em não passar pela tempestade, mas em quem está com você dentro dela. Quando Deus está presente, a tempestade pode até acontecer, mas ela não define o resultado. A presença de Deus transforma medo em confiança. Jesus tem autoridade sobre aquilo que parece fora do controle. O vento e o mar estavam agitados, mas bastou uma palavra de Jesus para que tudo se acalmasse. Isso mostra que nada está fora do controle de Deus. Aquilo que parece desorganizado, caótico ou impossível de resolver ainda está sujeito à autoridade dele. O problema pode ser grande, mas continua menor que o poder de Deus. A verdadeira paz começa dentro antes de aparecer fora. Antes da tempestade se acalmar, externamente, os discípulos precisavam confiar. Muitas vezes queremos que tudo ao redor mude para então ficarmos em paz. Mas Deus trabalha primeiro no interior. Ele acalma o coração, fortalece a fé e traz segurança. E quando o interior está firme, conseguimos atravessar qualquer tempestade. A paz de Deus não depende da situação, depende da presença dele. Com Jesus no barco, a tempestade pode até vir, mas nunca terá a palavra final. Aqui os discípulos eles estavam no barco com Jesus e uma forte tempestade veio e eles ficaram apavorados, como que esquecendo quem é que estava com eles ali. Por vezes isso acontece na nossa vida. Nós conhecemos a Cristo, nós estamos caminhando com Ele e quando vem a tempestade a gente se desespera, a gente se abala, a gente esquece quem é que está no nosso barco, a gente esquece quem é que tem o controle de tudo na nossa vida. E aqui eu entendo que há uma revelação do Senhor para nós, porque quando nós entendemos quem somos em Jesus, quem somos em Deus, nós também entendemos que a nossa paz ela não depende das circunstâncias à nossa volta. Nós entendemos que ainda que a tempestade esteja do lado de fora, do lado de dentro, há todo o controle do Senhor em nós. Quando confiamos nele, quando temos a certeza de quem é o Deus a qual nós servimos, a paz interior, ela vem. Ainda que por momentos a gente tenta se desesperar, nós logo lembramos quem é o Deus a quem nós servimos, a quem está no controle da nossa vida, que o controle da nossa vida já não é mais nosso, e que qualquer coisa que aconteça, seja de bom ou seja de ruim, é Cristo, seja de bom ou seja de ruim, é Deus, e que nós temos que ter essa convicção. Aqui os discípulos caminharam com Jesus, estiveram nesse barco com a tempestade e não entenderam, mas quando Jesus foi crucificado e após Jesus ressuscitar, você vai ouvir na Bíblia as histórias das quais cada um morreu de uma maneira por amor a Cristo. Eles sofreram, foram apedrejados e a paz estava lá dentro com eles. Cristo estava dentro deles, com eles. Eles foram presos e o desespero que eles tiveram no barco não estiveram com eles quando eles estiveram na prisão, quando eles estiveram sendo açoitados, quando eles estiveram sendo apedrejados. O desespero que uma vez estava com eles dentro do barco com Jesus lá dentro externamente, não foi o mesmo desespero que eles tiveram quando estavam sendo apedrejados, porque Jesus já não estava mais do lado de fora, Jesus já estava do lado de dentro deles. Então que neste dia você venha ter a reflexão, onde que Jesus está em você? Ele ainda continua do lado de fora? Ele ainda continua sendo aquele Jesus inalcançável, onde toda situação ao seu redor te leva a um desespero, te leva a um pânico? Ou ele já é aquele Jesus que está dentro de você? Apesar da chuva forte, apesar da tempestade, você consegue confiar que há um Deus, que há um Senhor, que é o dono da tua vida e tem o controle de tudo. Não se esqueça, o Senhor ele pode mudar a situação da tua vida se assim ele quiser. Mas se acaso essa situação não mudar, Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. E que você venha aprender a confiar no Senhor, seja com tempestade ou com dia de sol. Tenha um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?